Muitas pessoas advogam, como parte de uma reforma, de uma possível reforma do sistema de segurança pública, o fim das polícias militares e a unificação de todas as polícias, em âmbito estadual ou municipal, com divisão de tarefas sob um só comando civil. É a chamada desmilitarização das polícias ou fim das polícias militares. Qual é a tua posição a esse respeito? Olha, eu estou há 30 anos esperando que aqueles que defendem esses princípios em abstrato se traduzam isso num plano de ação, porque eu coloco de pé com essa caneta. Se é uma coisa que eu sei fazer, é desenhar e modelar organizações de força, né? E compatibilizar, né? Isso é uma das coisas que eu aprendi a fazer como pesquisadora e como gestora. Ajudei a criar a Força Nacional, que virou esse ornitorrinco. Não era para ser isso, porque não se pode improvisar com espada. Então, a primeira coisa é que eu acho que a gente tem uma tradição latina entre nós, de primeiro ter o problema, depois a solução. Então, não importa qual é o problema, a solução já está posta. A discussão da unificação de polícia, o debate é atravessado por moralidades, por juízos normativos do dever ser, mas não necessariamente pautado em empiria, tá? Em evidências de como foram as reformas de polícia, tanto na América Latina quanto na Europa, tá certo? Porque não se improvisa com a espada, como eu falei. Então, esse mantra, ele vem desde 1987, desde a época da construção da Constituição de 88, foi virando um mantra e as pessoas perderam aonde isso começou. E para poder pôr de pé as suas premissas, é preciso ter elementos para isso. Senão é como eu falei, você começa lá do último andar, entendeu? Para construir um edifício, não vai ficar de pé, ao contrário. Então, vamos começar a brincar, falar de democracia, os princípios básicos, né? Coisas básicas que você precisa fazer em reforma de polícia e em democracia, já que a gente aprendeu, né, com as democracias ocidentais, né, europeias, correto? A primeira coisa é o governo civil sobre as espadas, porque as espadas podem ser tomadas por grupelhos, né, corporativamente, e assediarem, né, silenciarem o parlamento, tá certo? Cortando a língua do verbo da política, tanto faz a direita e a esquerda. Eu me lembro de uma coisa engraçada, eu passei uns 10 a 15 anos sendo observadora internacional na Venezuela, nas reformas de segurança da Venezuela, a convite, né, internacional. E uma vez o ministro me chamou e me perguntou, eles estavam lá criando um negócio, eu falei, olha, você está criando né, está colocando onça, está chamando onça de gatinho, né? Então, o problema, torça para nunca sair do poder, porque você não vai entrar nele de novo, porque você acabou de criar uma coisa que vai desestabilizar. Então, a primeira coisa para se ter estabilidade, previsibilidade e regularidade no exercício do poder legitimamente eleito, correto? É o controle, você não pode ter monopólio de força, monopólio de organizações. Então, comando civil, tá, para né, acima. Rio de Janeiro acabou com a Secretaria de Segurança, promovendo de novo, como na época do início do governo Brizola, as polícias da secretaria. Eu nunca vi meio definir ele mesmo o fim. É como a arma desenhar a mão desenhar o pensamento. Então, é evidente que fica todo mundo chantageado. Né? É isso que eu estou dizendo, fica uma chantagem. Os governadores vão ficando algemados em seu gabinete, com os alisadores audazes, a mesma coisa em Brasília, empurrando os problemas de segurança para o Estado. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ter aqui é uma repactuação federativa dos mandatos de policiamento no Brasil. Emergência, patrulha, operações especiais, inteligência e investigação. Isso são modalidades de policiamento e não monopólios organizacionais. Então, aqui é uma confusão entre mandato de polícia, que é como um mandato representativo, com práticas policiais. Esse é o primeiro equívoco dessas mentalidades que estão por aí. Não é um equívoco que não fica de pé diante da produção científica, né? Isso aqui é uma biblioteca de polícia, de segurança, mas enfim, tá certo? Não fica de pé. Então, a primeira coisa é o Comando Civil. O Fernando Henrique criou o Ministério da Defesa exatamente para que hoje está, de novo, sendo comandado pelas próprias forças, o que não é adequado, correto? Porque a primeira instância de lealdade corporativa é a própria corporação. Então, a possibilidade, inclusive, do Exército não ser objeto de manipulação, a polícia é isso. Então, a primeira coisa, comando. A segunda, quebra do monopólio. Você não pode ter no mesmo território um monopólio policial, porque ele vira um Estado policial autonomizado, se chama autonomização predatória, isso se chama autarquia sem tutela, que fica mais forte que a sociedade, mais forte que o governo eleito, mais forte que os mecanismos de justiça, chantageando todo mundo. Já vimos isso na história, correto? A New Scotland Yard não é New à toa. Então, só um pouquinho. Então, quebra do monopólio. O que quer dizer quebra do monopólio? Os Estados Unidos, que viveu uma guerra civil de verdade, tá? Tem mais de 30 a 40 mil polícias. Tem polícia de campus universitário, polícia de parque. Por quê? Você tem que ter polícias nanicas. Só a polícia de Nova York tem 40 mil fulanos por aí, está diminuindo o seu tamanho.
correto? Colocando mais civis do que policiais. O resto é tudo polícia cotó, nanica, porque você não vai, como eu falei, colocar onça no seu quintal para te chantagear. Eles já viveram isso. Tá? Inglaterra, idem. Né? Então, essa é a primeira coisa importante. Você não pode ter monopólio. Tá? Então, por que você não pode ter monopólio? Porque isso impede você de ter governabilidade sobre a espada. E ela passa a ser a espada de Highlander, cortando o seu... Primeiro começa cortando o pescoço do oponente, depois corta o seu. Né? Então, aqui a unificação, vamos brincar com a unificação. Aqui o sujeito fala unificar, a partir de premissas falsas, dizendo que a PM não investiga, logo ela é violenta por isso. Na verdade, o projeto da unificação começou como um lobby do Conselho de Comandantes Gerais das Polícias Militares em 87, durante os anais da Constituição. Okay? Por quê? Porque a Polícia Civil não tinha estrutura, plano de carreira, e quem ocupava os cargos de delegados no Brasil profundo eram os policiais militares, porque tinha uma estrutura, né, organizacional mais bem acabada, digamos assim, pela própria modelagem militar. Tá? Correto? Então, interessava, naquele momento, maior orçamento, maior tudo, incorporar. Tá? E conseguir, com isso, uma paridade com a carreira jurídica. Percebe que o mundo da unificação tinha um lobby por trás, que é sair do controle do executivo e criar o ilusionismo, David Copperfield, de que o judiciário controla a ação de polícia. Não existe democracia em que a polícia esteja subordinada exclusivamente ao judiciário, porque o judiciário só controla a ponta do iceberg, só controla o depois, não controla o antes e durante. Senão vira Minority Report, entendeu? Que é o filme do Tom Cruise, que o sujeito, né? Correto? Então, olha bem, a ideia era buscar paridade salarial com as carreiras jurídicas, judiciais. Isso aí, quer dizer, ganhar uma autonomização disfarçada. Igual a nossa Constituição, que é um parlamentarismo envergonhado, a mesma coisa. Então, buscar uma autonomização não dá satisfação mais à sociedade nem ao Estado. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Virou, ao longo do tempo, um discurso muito mais de policiais civis, pela mesma razão. Bom, segundo ponto falso, a fantasia que vem do aprendizado da sociologia de filme B de polícia, né, de que a investigação é a dimensão mais nobre do trabalho policial, criando uma espécie assim, de desfile de escola de samba, primeira ala, investigação, segunda, correto, que não existe, porque o trabalho, essas atividades são sincrônicas e são, de fato, concorrenciais, porque elas têm temporalidades e espacialidades de aplicação distintas. Não tem essa de que prevenção falhou, entra dissuasão falhou. Isso é desfile de escola de samba que não fica de pé. Toda ação de polícia é, ao mesmo tempo, repressiva, preventiva e dissuasória, porque a natureza dela é coercitiva. Eu desafio alguém a me dar um indicador de prevenção, porque eu desenhei indicadores na métrica de desempenho policial, matematicamente, correto? Então, olha a maluquice. Aí você cria um negócio, né, que não tem base. Então, que não tem base de sustentação. Unificar a PM de São Paulo, 100 mil, a Polícia Civil de São Paulo, mais 130 mil. Você conhece alguma democracia federativa com uma organização de 130 mil fulanos? Qual é a capacidade de governabilidade sobre ela? Eu posso citar como é na Índia, como ficou no México, sabe? Que também são países federados. Tem que lembrar que isso aqui não é um país unitário. Isso aqui não é a França. Tá certo? Isso aqui não é a Inglaterra. Pequena, inclusive. Agora, tá? Deixa eu só te questionar. Só para eu terminar, para mostrar o seguinte: para unificar, a primeira coisa que você tem que fazer é regulamentar o poder de polícia, que é um pode tudo contra a cidadania, inspirado no Código Pós-Napoleônico, que é surreté, salubrité, sécurité. Está lá, é só ir lá no Código Tributário e ler. E qualquer agente no Brasil, policial ou de fiscalização, a guardinha boba da esquina, o sujeito que é fiscal, ele tem poder de polícia. Correto? Que é restritivo da nossa cidadania, é invasivo da nossa cidadania, contraria os direitos civis no Brasil. Então, para brincar, tem que começar a regulamentar o poder de polícia. Tá certo? Segundo, você quer juntar, né, e criar uma onça no seu quintal, você vai ter que desconcentrar o poder, quebrar monopólio, descentralizar, quebrar em várias polícias menores, correto? Não dá para criar esse monstrengo, que é um Estado policial autonomizado, uma milicialização plena, porque quem defende esse negócio e não modela, não faz uma engenharia organizacional, uma sociologia de uma organização de larga escala, está criando o Estado miliciano, sem saber, fazendo discursando a favor da polícia, contra a PM e defendendo o lobby da polícia. E a fantasia de que a investigação é mais sublime, entendeu? Que o patrulheiro está ali. Quer dizer, e essa fantasia é uma fantasia que põe o direito penal como a questão principal da ação de polícia, não é? Olha bem de novo, olha as fantasias, olha os equívocos. Não, temos que quebrar essas cloroquinas. A primeira dimensão do trabalho policial é constitucional, se policia regras do jogo. Polícia é a produção de obediências
com uso potencial e concreto de força, sob consentimento social diante de regras do jogo. Eu só assisto um futebol, o policiamento da segurança, digamos, a segurança, né? Se eu conheço as regras do jogo, sei o que é pênalti, sei o que é falta, sei o que é isso. Se eu não sei isso, eu não posso julgar, não posso avaliar. Então, como é que a gente aqui, né, faz policiamento se a gente não tem as regras do jogo claras, se a polícia não traduziu polícia-leis, o cidadãs em polícia-leis, que são os protocolos, os procedimentos operacionais, tá certo? Então, olha a maluquice. Né? Tem um vazio. Aqui as pessoas, nós no Brasil somos muito principiológicos, mas esquecemos que tem princípios, normas, regras, procedimentos e formas de ação na esquina. É isso que desenha uma organização de larga escala. Aqui o sujeito para. Então tem uma fantasia. É o direito constitucional, a primeira dimensão que delimita, porque são os direitos civis, são as manias, taras e manias da cidadania que definem a capacidade coercitiva de uma polícia. Ponto 1. Ponto 2, direito administrativo, que é o exercício do poder de polícia, que é onde você tem o descontrole da ação policial produzindo vitimização e letalidade, que são as coisas que você precisa controlar e apertar pelo menos os 3 parafusos democráticos, que eu falei 2, mas não falei o último. Tá? Então, olha bem, quer brincar? Vamos brincar de modelar, entendeu? Terno de defunto, o defunto veste porque ele já morreu. Correto? Então, o sujeito está passando um cheque em branco, ampliando um mandato desregulamentado, reproduzindo monopólios na contramão da democracia do que aprendemos, correto? Numa estrutura de direito desigual, inquisitorial, sem mecanismos de transparência, accountability e responsabilização, correto? Então, está improvisando, vai ficar bem no palanque, mas nunca vai sair, vai pôr de pé, porque não tem uma proposta concreta, tá certo? Para uma arquitetura organizacional para pôr de pé. Tem que lembrar que o modelo da PM é uma porcaria, o modelo da Civil é uma porcaria, os dois são por razões diferentes. O da PM é ruim porque sofre de verticalização profunda, né? Sabotando a cadeia de comando e controle, né? e o controle da tomada de decisão policial. Correto? É disso que se trata. O discricionariedade policial é autonomia decisória, a sociedade tem que definir uma medida de autonomia decisória para a polícia, tá certo? Essa liberdade decisória, qual vai ser? Quem decide isso é a sociedade. E as alternativas táticas de ação. É isto que controla letalidade. Eu não quero saber se o policial é racista, homofóbico, no tempo. Mas enquanto a consciência dele não vai se transformando, eu controlo o uso individual do armamento, né, os modos táticos de intervenção à luz dos meios diante dos fins. Correto? Isso é administrativo, cara. Isso é procedimental. Só para entender uma questão na sua crítica. Só para terminar. Então, aqui, ó, só para você entender. Uma é verticalização que oculta a tomada de decisão. Por isso é reativo. Alguém mandou, ninguém sabe, ninguém deu a ordem, entendeu? Eu posso dizer que o Pazuello só cometeu uma indisciplina. Percebe o processo? Né? Como você oculta a responsabilização individual, a cadeia de responsabilização que começa no policial, que atira, e chega ao governante. Aqui a gente oculta, não é comigo, não dei a ordem, não é comigo não, é técnico. A minha segurança é técnica, quer dizer, você autonomizando a espada, você autonomiza a faca, correto? Agora, deixa eu entender uma coisa. O modelo civil é uma porcaria. Só para dizer, então, os batalhões são verdadeiras capitanias hereditárias, correto? Numa estrutura feudal. E as delegacias são vaticanos dentro de Roma, sofrem de horizontalização excessiva, de uma total autonomização, impossibilitando o controle da ação policial. Agora, a investigação, ninguém sabe. Eu duvido que vocês consigam me dizer, a olhos nus, o que é uma investigação, o que é um trabalho de inteligência. Porque aqui no Brasil, quando o sujeito não entende porcaria nenhuma de segurança, ele fala 2 coisas. Falta preparo e falta inteligência. Você já fica sabendo que é um blefe.